Esse é mais um dos vídeos que vai te deixar meio bitolado, vai te deixar meio paranoico, mas o assunto é sério porque envolve uma pessoa que jurava que conversava com um amigo na internet. Assim como vários de vocês aí têm amigos online, porém a história acabou virando meio de terror. Assista o vídeo até o final e discuta aí nos comentários sobre o caso, a opinião de vocês. Sempre dá pra tirar umas reflexões bacanas, mas antes da gente ir pro nosso caso criminal, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um site onde você tem diversos jogos e pode ter a chance de ganhar uma graninha. Basta se registrar, fazer o depósito nesse botão e tem diversas opções, mas eu recomendo o cartão de crédito ou Pix, e vai aparecer instantaneamente o valor na sua conta e você já vai poder sair jogando. Mas antes de confirmar, olha a dica: usando o cupom STACKS você pode ganhar até R$1000 extra. O jogo mais famoso e o simples de entender é o Crash, onde você coloca um valor, o contador vai começar a subir com o multiplicador e o seu trabalho é tirar o seu dinheiro antes que o contador acabe. Aí você pode multiplicar a sua aposta em diversas vezes, dependendo da sua estratégia e da sua sorte. E também tá rolando o sorteio semanal de inverno. A cada R$1000 apostados você ganha a chance de concorrer a R$1 milhão toda semana, e os sorteios serão feitos ao vivo pela Blaze. Esse site é apenas para maiores de 18 anos, então pelo amor de Deus, não coloque dinheiro aqui que você não pode gastar. Estudem estratégias, joguem com responsabilidade e com consciência. O link tá aí na descrição e agora vamos ao vídeo. Alicia Kozakiewicz nasceu em 23 de março de 88, na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Ela morava em uma casa com seus pais, o Charles e a Mary Kozakiewicz, e seu irmão Chuck. Alicia sempre foi uma menina muito calma, elogiada por todas pelo seu bom comportamento e educação, e tinha um ótimo relacionamento com a família, que sempre prestava muito apoio a ela. No início da adolescência de Alicia, por volta de seus 13 anos, ela começou a conversar com pessoas pela internet. Como o advento da internet ainda era algo muito recente, estamos falando de 2001, era raro que as pessoas tivessem computadores em casa, e por isso Alicia e Chuck iam juntos para lan house, onde tinham acesso às máquinas. O site que a Alicia costumava usar era mais especificamente o Yahoo, que reunia diversas salas de bate-papo, onde as pessoas podiam conversar sobre os mais diversos assuntos. Pouco tempo depois, os pais de Alicia compraram um computador para a família, o que fazia com que eles pudessem monitorar com mais facilidade o que os filhos faziam na internet. Charles, o pai, era o que mais se preocupava com a atividade dos dois e constantemente pedia para ver o que eles estavam fazendo, mas o chat que eles usavam era inofensivo e na teoria não poderia ter conteúdo impróprio, então os pais permitiam que eles ficassem ali com livre acesso. E foi assim, por meio das salas de bate-papo, que em 2001 Alicia conheceu uma menina chamada Christine, de 14 anos. Christine passava pelos mesmos dramas de adolescente de Alicia, e assim que perceberam isso, começaram a se aproximar. As duas contavam tudo de suas vidas uma para outra, desde coisas divertidas do dia a dia até problemas e segredos mais íntimos. A amizade das duas cresceu rapidamente e em pouco tempo elas já eram melhores amigas. Mas ainda que elas confiassem muito uma na outra e levassem aquilo da mesma forma que levariam uma amizade na vida real, Christine ainda escondia muitos segredos de Alicia. Pouco tempo depois, Alicia descobriu que Christine era na verdade um homem de 31 anos chamado John. De início, ela ficou muito abalada com a descoberta, o que a fez parar de falar com a amiga por um tempo, mas isso não durou muito e ela logo voltou a conversar com o John. Para Alicia não importava que ele tivesse mentido, afinal eles eram muito amigos, compartilhavam várias coisas, ele demonstrava ser muito compreensível com ela e enfim, ela não aparentava se importar com quem estivesse do outro lado da tela. Alguns meses depois, em julho daquele ano, John apresentou Alicia para um garoto da mesma faixa etária que ela. Esse garoto parecia ser simpático, caloroso, gentil e fazia com que Alicia se sentisse acolhida ao conversar online com ele, da mesma forma que era com Christine / John. A cena se repetiu, os dois começaram a se aproximar cada vez mais, e durante 6 meses esse garoto entrou na mente de Alicia, se aproveitando da falta de malícia da garota e fez com que ela acreditasse que não conseguiria ficar sem ele. Sim, por ser muito inocente e sempre estar cercada de pessoas boas, Alicia acreditava que esse garoto era alguém confiável e alguém que sempre estaria ali para ela. Porém, o que parecia ser uma amizade forte e duradoura se mostrava cada vez
vez mais diferente do que a Alicia imaginava. Os assuntos dos dois, que antes envolviam estudos, amigos e paixonites, passaram a ser cada vez mais maliciosos, pois o tal garoto trazia assuntos com teor sexual para conversa. Inicialmente, os dois só trocavam mensagens, mas também começaram a trocar fotos. O pai de Alicia, a essa altura, não monitorava mais as mensagens, afinal ele confiava ali em tudo que estava acontecendo, mas as fotos eram tiradas enquanto os pais dormiam, para que eles não descobrissem nada. Mas lembrando, a Alicia é uma criança e ela tinha horário para poder usar o computador, e como toda criança, ela começou a usar o computador escondida. A relação dos dois passou a tomar conta da vida de Alicia, que agora só tinha olhos pro menino e se isolava cada vez mais do mundo real, até que os dois decidiram que era hora de sair do virtual. Na virada de 2001 para 2002, depois de comemorar com a família, Alicia disse pra mãe que não estava se sentindo muito bem, que seu estômago estava dolorido e que iria passar o resto da noite no quarto dela, deitada. A mãe concordou e Alicia então seguiu pro seu quarto, onde arrumou algumas coisas em uma mochila e fugiu de casa para encontrar o seu amigo. Eles combinaram de se encontrar em um lugar próximo à casa onde Alicia morava, e ainda que fizesse muito frio, nada poderia impedi-la de encontrar o seu amigo. Afinal, ela confiava muito nele. O tempo passava, porém Alicia não via sinal nem do seu companheiro, nem de ninguém na rua. Então começou a ficar preocupada com a sua segurança e decidiu voltar para casa. No momento que ela fez menção de ir embora, ela escutou alguém chamar o seu nome. Alicia. Quando se virou, ela encontrou um homem bem mais velho, com cabelos longos e com um bigode, e ela não reconheceu de primeira, porém ela tinha certeza que aquele não era o seu amigo. Ao fazer então uma menção de que ela ia se virar e ia embora, o homem a puxou para dentro do carro e arrancou logo em seguida. Esse homem era Scott Tyree, de 38 anos, que dirigia desenfreadamente pelas ruas enquanto Alicia gritava em desespero. Ela teve uma fagulha de esperança quando passaram por um pedágio, acreditando que Scott seria obrigada a parar e assim ela conseguiria pedir ajuda, mas isso não aconteceu e ela foi levada por mais de 300 quilômetros até a casa de Scott no estado da Virgínia. Quando chegaram, Scott arrastou Alicia até o porão, onde haviam correntes e algemas presas numa parede. Ela prendeu a garota usando o equipamento e assim a violentou. Nesse meio tempo, lá na casa da Alicia, a mãe dela, preocupada com a saúde da filha, pediu para que o Chuck, o irmão, fosse verificar como que ela tava, mas ao chegar no quarto, ele não a encontrou. A polícia logo foi acionada pela família e no mesmo dia cartazes com a foto de Alicia começaram a ser espalhados pela cidade. Não demorou muito até que o caso ganhasse visibilidade da mídia e consequentemente entre os moradores da cidade. Enquanto isso, Alicia seguia acorrentada no porão do Scott, onde ela chegou a passar um tempo sem ter acesso à água e à comida. Lembrando, ela tinha sumido na virada do ano e ela só foi ter a sua refeição no dia 4. Foi um dia que o Scott precisou sair para trabalhar e ele disse que quando voltasse iria levar ela para passear. Assustada, Alicia se manteve imóvel até que por volta das 16 horas ela escutou alguém batendo na porta da casa. Acreditando que poderia ser Scott, ela foi para debaixo da cama em desespero e ficou em silêncio esperando que ele entrasse e saísse. Mas nos próximos segundos a pessoa entrou e ficou. Para sua surpresa, quem batia na porta era um agente do FBI que pediu para que Alicia saísse debaixo da cama. Assim que ela saiu, mais agentes entraram e começaram a quebrar as correntes para resgatá-la. Alicia foi encaminhada para um centro de acolhimento e em 6 de janeiro de 2002 ela finalmente voltou para casa e reencontrou sua família. No mesmo dia em que Alicia foi capturada, o Scott mandou fotos para um amigo se gabando de que tinha sequestrado uma garota. O amigo virtual achou estranho, mas achou que era uma piada. Porém o tempo foi passando e ele viu que a menina que estava nas imagens que o Scott mandou era a mesma menina que estava em vários cartões e imagens de desaparecimento pela cidade. Ele então foi puxar mais conversa com o Scott e ele mandou uma foto da garota totalmente acorrentada. Imediatamente o tal amigo ligou pro FBI e contou tudo o que ele sabia. Os investigadores então entraram em contato com o Yahoo, conseguiram o IP do Scott e o acharam. Também existe uma versão de um usuário online que supostamente viu uma transmissão ao vivo de uma criança sendo abusada por um adulto e ele teria reconhecido que a tal criança era a Alicia, a que estava desaparecida. Scott foi preso no trabalho logo após o resgate de Alicia e foi encaminhado para o centro de detenção de Alexandria. Na casa de Scott, a polícia encontrou uma estrutura de ferro que parecia como uma jaula, além de diversos itens utilizados em prática fetichista, como amarras e correntes. No perfil oficial do Scott, lá
do site do Yahoo, ele dizia ser um mestre para escravos adolescentes. Na investigação ficou claro que ele manteria Alicia como escrava sexual. Ainda durante a investigação, descobriram que Scott já tinha sido casado com uma mulher chamada Sarah e que ele tinha uma filha de 12 anos. Sim, era um pai de família comum aos olhos da sociedade que havia sequestrado uma garota apenas um ano mais velha do que a sua própria filha. O criminoso foi transferido para uma prisão em Pittsburgh enquanto aguardava julgamento. Scott foi acusado de sequestro de menor com o agravante de viajar com ela sem o consentimento dos pais, exploração sexual e aliciação. Ele confessou o crime em 2003, sendo condenado a 19 anos e 7 meses de prisão, porém ele só ficou preso até 2019, pois recebeu liberdade condicional e foi transferido para um centro de recuperação. O tal processo de recuperação consistia em Scott receber tratamento psiquiátrico suficiente para ele poder voltar a conviver em sociedade. Bom, o plano era que ele ficasse estável, mas ao invés disso, Scott usava os computadores para continuar pesquisando sobre pornografia infantil. Quando descobriram que ele fazia isso, ele teve a sua condicional suspensa e foi condenado a mais 2 anos de prisão em regime fechado. Ao que tudo indica, hoje Scott está em liberdade, apesar de não existirem informações sobre o seu paradeiro. Depois de todo o processo de recuperação, Alicia decidiu que divulgaria ao máximo o que sofreu para tentar evitar que a situação se repetisse. Ela passou a dar palestras sobre o uso da internet e como fazer isso com segurança sem se tornar alvo desses criminosos. Na faculdade, ela se formou em psicologia forense e hoje atua na área de segurança da internet. Além de prestar apoio a famílias de pessoas desaparecidas, ela também criou o Instituto Alicia, onde são criados diversos projetos em prol à luta contra o tráfico humano e a exploração infantil. Com a sua luta, um fundo monetário foi criado a fim de financiar a busca de pessoas desaparecidas e a lei Alicia, que também atua no financiamento das buscas, foi aprovada em 9 estados americanos. Em 2018, foram divulgados dados de que a lei teria ajudado na prisão de mais de 1.000 predadores em apenas um estado dos Estados Unidos. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição.